Após 11 horas na delegacia, o ex-príncipe britânico Andrew foi solto depois de ser preso por suspeita de má conduta em cargo público. Andrew foi detido nesta quinta-feira no norte de Londres e, segundo a polícia, ele é investigado por ter compartilhado informações confidenciais do governo britânico com o financista americano Jeffrey Epstein, quando atuava como representante comercial do Reino Unido, entre 2001 e 2011. A prisão aconteceu após a divulgação de novos arquivos do caso Epstein nos Estados Unidos, que voltaram a expor a relação próxima entre os dois. Epstein foi condenado por crimes sexuais e acusado de comandar uma rede de exploração de menores que envolvia figuras influentes e Andrew sempre esteve entre os nomes mais citados. O escândalo provocou aí a queda do príncipe, que perdeu títulos reais e funções públicas e agora entra numa nova fase com essa investigação criminal. Vamos então para Washington conversar com a correspondente Patrícia Vasconcelos sobre esse caso. Boa noite, Patrícia. Boa noite. Os desdobramentos aí partem justamente nas nas investigações americanas sobre Epstein. O que motivou essa prisão agora e quais são as acusações mais graves contra Andrew? Celso, o que motivou foi a pressão crescente em cima de políticos do Reino Unido. Keir Starmer esteve ou ainda está em uma corda bamba. A gente lembra que o ex-embaixador de lá, aqui nos Estados Unidos, ele pediu para sair da Câmara dos Lordes, porque teve o nome também citado nos arquivos Epstein, além de outras pessoas ligadas ao gabinete do primeiro-ministro do Reino Unido. Quais são as acusações mais graves, Celso? Você me perguntou. A principal é justamente a acusação de má exercício do cargo público quando ele esteve aqui nos Estados Unidos como representante de comércio internacional. E a principal acusação é ele ter compartilhado documentos oficiais para benefício próprio, para, por exemplo, Celso, beneficiar investimentos privados, financeiros, aqui nos Estados Unidos. Embora as imagens que rodaram o mundo sejam fotos do ex-príncipe Andrew, o irmão caçula do rei Charles III, fotos dele no chão, junto a mulheres em festas de Jeffrey Epstein, embora estas fotos tenham um impacto, obviamente, visual muito grande, um impacto na opinião pública, o que pesou e o que os investigadores de lá estão agora tentando chegar a uma apuração, a uma conclusão, é justamente o porquê ele fez isso e qual o impacto que isso teria para o Reino Unido. Duas casas ligadas à família real foram vasculhadas. Hoje, o rei Charles, ele não foi avisado antecipadamente do que estava acontecendo. Já há algum tempo ele tenta se afastar do irmão, soltou apenas um comunicado dizendo que está muito preocupado e tenta se afastar justamente desde que o Andrew perdeu o título da realeza. E ele ficou por um tempo em uma cela individual comum, com um banheiro e uma cama, algo bem diferente do Palácio de Buckingham e a residência oficial da realeza britânica, com a qual ele está acostumado a desfrutar ou esteve acostumado a desfrutar durante tanto tempo, né, Celso? Agora, Patrícia, a relação entre Andrew e Epstein é investigada há anos nos Estados Unidos. O príncipe é citado em documentos, fotos e também foi acusado por uma das principais vítimas da rede de exploração sexual montada por Epstein, que elementos das investigações americanas colocam o nome do príncipe no centro desse escândalo.
Sim, exato. Ele foi acusado por uma mulher que ela tirou a própria vida no ano passado, uma das vítimas, né, de exploração sexual de Jeffrey Epstein. A gente lembra aqui que foi um empresário norte-americano. Ele foi condenado por liderar essa rede de abuso de mulheres, muitas menores de idade. Ficou preso lá em Nova York e morreu na prisão. Segundo os investigadores, ele tirou a própria vida. Que evidências ligam Andrew a essa história toda? Você me perguntou. Além das fotos que eu já citei aqui no começo, que mostram, né, o Andrew ali junto a mulheres. E, recentemente, um dos últimos documentos, é possível ver o Andrew no chão, junto a uma mulher que estava deitada, e ela teve, obviamente, a identidade protegida. Não é possível ver o rosto dessa mulher. Em relação ao vazamento dos documentos sigilosos do Reino Unido, quais são esses documentos, Celso? Memorandos, por exemplo, com consultas estratégicas de empresas de lá, aqui nos Estados Unidos, dados dessas empresas que, segundo, né, esses documentos foram vazados. O Andrew também teria repassado informações de missões oficiais do Reino Unido para o Jeffrey Epstein, além dessas fotos aí que já foram compartilhadas. Mas esse compartilhamento de memorandos, informações de missões oficiais, também dados de empresas, esse é o cerne, o foco dessa investigação. É por isso que ele ficou detido, é por isso que ele está sendo investigado lá no Reino Unido. Deputados democratas, partido que faz oposição ao Donald Trump, Celso, já pediram no ano passado que o Andrew venha aqui à capital dos Estados Unidos, Washington, para depor e explicar, dar detalhes dessa amizade que ele teve por tanto tempo com Jeffrey Epstein. Eles enviaram uma carta para Londres. O Andrew não respondeu oficialmente essa carta, até porque ele não tem uma obrigação legal para fazê-lo, uma vez que ele não é cidadão aqui dos Estados Unidos. Os legisladores daqui não têm como forçá-lo a vir até aqui ou prestar depoimento. Então, esse pedido feito pelos legisladores norte-americanos, esse pedido foi interpretado mais como uma pressão política internacional, Celso. Agora, Patrícia, mudando de assunto, o presidente Donald Trump promoveu aí em Washington hoje o primeiro encontro do chamado Conselho de Paz, que é o grupo internacional criado para discutir os próximos passos após a guerra na faixa de Gaza. A proposta é reunir diferentes países para debater segurança, governança e a reconstrução do território palestino. Quais foram, Patrícia, os principais resultados dessa primeira reunião e que sinalizações saíram desse encontro? Bom, primeiro, o compromisso dos Estados Unidos de contribuírem com pelo menos 10 bilhões de dólares para a reconstrução de Gaza. Outros 6 países se comprometeram a enviar 7 bilhões, num total de 17 bilhões de dólares. Falou-se também sobre a criação de uma força de estabilização para governar Gaza quando e se os militares israelenses deixarem a faixa de Gaza, porque o exército de Israel ainda está por lá, com o envio de tropas internacionais. 6 países hoje se prontificaram e afirmaram que podem enviar soldados para Gaza quando as forças militares de Israel não estiverem lá presentes. Então, foi a primeira vez que os representantes desses países que se comprometeram a fazer parte do Conselho de Paz estiveram reunidos aqui na capital Washington. Presidentes presentes da nossa região, Celso, estava o Santiago Penha do Paraguai, Javier Milei da Argentina, e os outros países enviaram representantes como primeiro-ministros e outros enviados também, muitos países árabes, né, do Oriente Médio. A União Europeia e a Itália participaram como observadores. Não há europeus nesse Conselho da Paz, porque a Europa, muitos líderes europeus expressaram preocupação, afirmando que esse grupo, que é visto por alguns ou muitos como um grupo privado de Donald Trump, possa ser uma tentativa deles quererem concorrer com as Nações Unidas. Hoje, Trump não falou sobre
interferir em conflitos armados pelo mundo, algo que ele já havia dito, focou mais mesmo na região ali, né, de Gaza, mas a própria permanência de Donald Trump nesse Conselho da Paz é vista, né, com reticências aí por muitos líderes globais, porque ele é o presidente do Conselho por tempo indeterminado, ou seja, depois que ele deixar a Casa Branca, ele ainda estará à frente desse grupo, Celso. É o multilateralismo de Trump, né? Agora, o presidente Donald Trump publicou agora há pouco na Truth Social uma mensagem defendendo a chamada Lei Salve a América, com regras mais rígidas para o voto, como a exigência de identificação e restrições ao voto pelo correio. Patrícia, que projeto é esse e qual é a chance real dessas mudanças nas regras eleitorais avançarem aí nos Estados Unidos? Hoje não há chance disso acontecer porque é preciso uma maioria nas duas casas. A possibilidade real é se republicanos nas duas casas estiverem a favor dessas mudanças. A principal é que o Donald Trump ele quer retirar a possibilidade de que os norte-americanos votem por correio, com voto impresso. A gente sabe que aqui nos Estados Unidos tem as eleições, é possível votar antecipadamente pelo correio, então o eleitor recebe a cédula em casa e envia pelo correio. E o Donald Trump, ele quer que isso seja disponibilizado apenas em casos excepcionais, como, por exemplo, se a pessoa estiver doente ou se a pessoa for portadora de alguma deficiência. Ele cita a regra do filibuster, que significa que é preciso pelo menos 60 votos para aprovar uma mudança nesse sentido. Cita um filme da década de 30 que fala, ele afirma que é preciso que se o legislador, né, se o deputado, se o senador não quiser aprovar, que ele não indique isso verbalmente ao chefe, né, ao líder da casa, porque hoje aqui há uma regra informal de que, por exemplo, se um deputado tende a bloquear uma votação, ele pode indicar dizendo, olha, eu não vou votar a favor disso aí. Então o líder da casa acaba não colocando a pauta para a votação, e o Trump defende a presença do legislador no piso do Congresso americano, mesmo que ele tenha que discursar por muitas horas para bloquear ou impedir uma votação. Então ele fala muito sobre estratégia, né, de como funciona o Congresso americano e deixa aí muito claro, né, sem entrelinhas, de que ele deseja e quer alterar as regras para a votação aqui nos Estados Unidos, que não tem urna eletrônica, o voto aqui é impresso com a possibilidade do voto antecipado e ele não quer que isso aconteça. Patrícia, antes de encerrar, Trump voltou aí a subir o tom contra o Irã e disse que vai decidir nos próximos 10 dias se os Estados Unidos poderão realizar um novo ataque ao país. Ele afirmou que Teherã precisa aceitar um acordo, principalmente sobre o programa nuclear, e alertou que, se não houver avanço nas negociações, coisas ruins acontecerão. Qual é o clima agora em Washington? Os Estados Unidos estão, de fato, mais perto de uma ação militar contra o Irã ou ainda há espaço para um acordo diplomático? Celso, segundo fontes que colegas americanos ouviram, há uma possibilidade de que haja uma ação militar por lá no Oriente Médio no sábado. O Pentágono oficialmente não confirma essa afirmação. O Donald Trump hoje, no evento de reunião, né, dos integrantes do Conselho da Paz, no Instituto da Paz, que agora leva o nome de Donald Trump, né, na fachada do edifício, foi quando ele falou sobre isso. Ele disse que o Irã é um assunto muito quente, disse que os enviados dele ao Oriente Médio têm uma boa relação com os iranianos, que foram escolhidos para fazer parte dessas reuniões para tentar chegar a um acordo, mas ele disse o seguinte, Celso, a história mostra, o tempo mostra que acordos significativos levam tempo, é difícil chegar a acordos significativos. E se isso não acontecer, algo muito ruim vai virar realidade, ou algo muito ruim vai acontecer. Exercícios militares foram realizados
disputados no Oceano Índico, ali perto do Estreito de Hormuz, entre a Arábia Saudita e o Irã. Hoje há imagens aí rodando o mundo que foram divulgadas pela Rússia e pelo Irã, porque foi um exercício militar em conjunto entre Rússia e Irã, uma demonstração de força em resposta ao aumento dos militares naquela região. E hoje a gente teve aí essa fala, né, do Trump, que algo muito ruim pode acontecer com essas imagens do treinamento militar acontecendo ali naquela região. Então vamos esperar, Celso, hoje é o quê? Quinta-feira, para ver o que acontece no sábado. Patrícia Vasconcelos, muito obrigado pela sua constante participação aqui no Jornal do SBT News. Uma boa noite para você.